Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Nós vamos ter hoje mais uma aula de história. O tema de hoje vai ser República Romana. Na aula passada, nós vimos sobre a fase da monarquia romana e agora continuaremos estudando um pouco mais sobre a história da Roma Antiga. Espero que você esteja bem e vamos lá começar nossa videoaula. O período que trata a República Romana é bem extenso. Ele começa no ano 509 a.C. e vai até o ano 27 a.C. Então veremos nessa videoaula uma parte desse período, né? Não dá para ver todo na videoaula. Além do que, quando você percebe a dimensão da duração da Roma Antiga, são 5 séculos só no período da República. Imagina quantas coisas aconteceram, quantas histórias, quantas transformações. Por isso que vamos abordar alguns fatos relevantes e importantes, mas nunca vamos atingir todos. O símbolo que mais vai aparecer durante essa fase é o símbolo do Senatus Populesque Romanus, que é o SPQR. Esse símbolo do latim, a língua romana, é o Senado romano e o povo, é um dos significados. Uma outra tradução é o Senado e o povo de Roma. Sai a figura do monarca e agora quem é que vai preencher é a figura dos senadores romanos, tá? Uma elite patrícia, rica, abastada, com terras que passa a administrar agora, a controlar essa fase republicana, tá? Já que a figura do rei, do monarca, vai sair assim que é expulso Tarquínio Soberbo. Se você assistiu a videoaula anterior, eu falei um pouquinho melhor sobre ele naquela aula. A sociedade durante a República Romana, ela vai estar dividida principalmente nesses grupos. Você viu, como eu falei para vocês, que a figura do monarca ela vai sair e os senadores vão ocupar aquele lugar de predominância. Muitas vezes o Senado está ligado ao exército. Tá? Então você tem ali os patrícios, os que dizem descendentes dos fundadores de Roma, que possuem muitas terras, que vão assumir então os cargos do Senado. Você tem outras classes, como a classe dos equestres, uma classe nova formada por cavaleiros, tá, que vão conseguir algumas pequenas propriedades, também os comerciantes, e você tem aí a maior parte da população, que são o grupo dos inferiores, que são estes pobres, livres, estrangeiros e também escravos. Boa parte da população romana, os chamados também principalmente os plebeus que faziam parte dessa classe. Então você tem lá o Senado, os equestres, e aqui no caso eu coloquei a figura dos plebeus. Aqui de novo essa imagem mostrando com mais detalhes os patrícios, como eu falei para vocês, patrícios vem de pai, né? Então aquela ideia que eles vão contar que são eles descendentes dos fundadores de Roma, tá? Eles vão ter boa parte das terras do território romano e vão ser ricos, e naquela época terra era igual a poder, tá? Então você tem os patrícios com muitas terras e os plebeus com pouca ou nenhuma terra. Imagine então os escravos, né? Nem eles nem são donos deles mesmos, né? Aqui tem uma imagem só para você perceber como era variada a organização política, né, romana. Então você tem ali os mais altos magistrados, no caso o Senado, você tem outros cargos que eu vou falar aqui, e lá embaixo o povo romano. Falando do Senado, então, o Senado tornou-se, especialmente durante essa fase de 5 séculos da República Romana, a mais alta autoridade. Tá? Então você tem ali esses senadores representados principalmente por patrícios, por pessoas de posses de terras, pessoas ricas, e eles tinham esse cargo de forma vitalícia para a vida inteira. Quando a gente fala de República Romana, é bom a gente analisar todos os termos. Por exemplo, a palavra república, ela vem do latim e ela significa coisa pública, né? Então, no latim, res publica, coisa pública, o Estado, a administração do Estado. Então, você tem a saída do rei, sendo aquela autoridade que mandava e desmandava, e agora onde está o poder de mudar as coisas? Então você tem ali a coisa pública, né, dizendo que tem mais pessoas participando da administração da cidade, no caso aqui na cidade de Roma, tá certo? E a república ela vai ser adotada depois que o Lúcio
Júnior Bruto, ou Brutus, termina expulsando o último monarca, o Tarquínio Soberbo. E os romanos juraram nunca mais ter reis em Roma. Lembrem disso, tá? Os romanos, eles vão detestar a ideia de voltar a ter rei, depois que eles expulsam. E o fim da monarquia vai dar força para a classe que vai governar, de certa forma, a república, que é o Senado romano. Também vai ser criado um cargo duplo, na verdade, o cargo de cônsul. Tá? Então você vai ter o consulado romano. O cônsule, ele é um representante, né, de Roma, era um cargo que era eleito por voto e ele não era vitalício que nem o Senado. Eram duas pessoas que eram escolhidas para administrar durante um período de 1 ano de duração. Tá? Então você tem ali, está vendo na imagem à esquerda, mostrando duas pessoas sentadas. No caso, nesse ano aqui, fictício, né, que está sendo mostrado no quadro, por exemplo, durante esse período de 1 ano, essas duas pessoas, esses dois cônsules, vão administrar Roma. Vou mostrar aquela imagem que eu passei lá atrás para você ver, olha, magistrados, Senado, 300 membros, e aí você tem embaixo ali dos magistrados, o cônsule, olha, duas pessoas que eram eleitas, e elas não podiam ser eleitas de forma consecutiva, pelo menos na teoria, né? Vai ter algumas exceções. E aí você tem instabilidades, né? Não vão passar 500 anos de tudo dando certo e sendo perfeito durante a República. Você vai ter momentos de tensões. E essas tensões que vão aparecer aqui vão ser principalmente porque os plebeus vão perceber, eles percebem com certeza, né? Mas eles vão se juntar e vão criticar os patrícios. Os plebeus vão pedir participação, tá? Então os plebeus vão pedir terras, eles vão pedir, lembra que eu falei para vocês? Terras igual a direitos, né? E eles vão pedir representação política. E através dessa pressão e dessas greves e dessas manifestações dos plebeus, você tem leis que são criadas, tá? E aí você tem ali essas chamadas reformas legislativas, né? Legislativas vem de lei, né? Então você tem entre o século V e o século IV a.C. reformas, e eu coloquei algumas aqui para que você possa dar uma olhada. Em 494, então, antes de Cristo, né? Os plebeus vão exigir participação de algum representante deles lá dentro do Senado, e vai ser criado o cargo dos tribunos da plebe, plebeus, né? Então você tem a criação de um cargo político de representantes dos plebeus lá dentro do Senado romano. Então agora você tem pessoas do povo ou pessoas ligadas aos plebeus participando das decisões dos rumos de Roma. Isso é uma medida muito importante que vai acontecer. Tá? Como eu coloquei aqui também, ela vai ser um importante contraponto ao Senado romano, tá? Porque muitas vezes, como eu falei, o Senado composto por patrícios, eles vão pensar só no interesse deles. E agora você tem uma pessoa ligada aos plebeus, com interesses e petições dos plebeus sendo levado ali para votar. Tudo bem? Que mais? Você tem 450 a.C., 10 legisladores vão ser escolhidos para poder escrever a chamada Código das 12 Tábuas, ou Lei das 12 Tábuas. Isso vai fazer parte do direito romano, vai ser extremamente importante, tá? Se um dia você for estudar direito, você vai lidar com esse código romano, você vai estudar um pouco a história dele, como ele vai ser composto. Então lembrem, são povos lá de trás que as decisões e mudanças que eles fizeram são influentes para a gente hoje. E esse código de leis, esse direito romano vai influenciar muito do que é hoje. Tá? Em 445 a.C., você tem a lei Canuleia, Lex Canuleia, que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, que era proibido. Tá? Então, a partir desse momento, plebeus e patrícios vão poder se casar. Olha quantas histórias de amor que foram proibidas e agora não seriam mais ilegais, né? E também, dentro dessa lei Canuleia, havia a permissão de que os cônsules fossem plebeus, coisa que antes não era. Então, você tinha aquele consulado, aquelas duas pessoas, só dos patrícios. A partir do momento que vai ter as manifestações lá dos plebeus, vai ser criada essa lei que vai dar a oportunidade de um dos cônsules ser do grupo dos plebeus.
Tá? Consequências das reformas vai ser o fim da escravidão por dívidas, que é uma coisa importante porque muitas pessoas se endividavam e viravam escravas de outras. Então, aí com essas medidas, acabou isso. Tá? E uma coisa importante para a história romana e vai fazer com que Roma saia das suas fronteiras italianas, até vamos dizer assim, e ela alcance dimensões muito maiores, faz parte dessas reformas, porque Roma começa a ter uma expansão pelo mar Mediterrâneo. A campanha do Mare Nostrum, onde os romanos vão buscar recursos além mar, tá? Em várias ilhas do mar Mediterrâneo, em outros territórios, e isso vai levar a três guerras que eu vou discutir para a gente terminar a videoaula de hoje, que são as chamadas Guerras Púnicas. Elas acontecem entre o ano 264 a.C. e terminam no ano 146 a.C. As guerras púnicas elas vão acontecer por causa desse mapa que você está olhando aí, tá? Esse mapa ele está recortando o território do mar Mediterrâneo. Então você pode ver aqui, ó, Roma ficava aqui na botinha, né? Na botinha da Península Itálica. E os romanos começam a expandir o seu território e vão expandindo o território e conquistando territórios do mar Mediterrâneo. Só que já existia um outro povo que dominava boa parte desses territórios, fazia negócios e obtinha recursos, que eram os cartaginenses, uma colônia que existia aqui no norte da África, tá? E aí você tem esse embate entre romanos e cartaginenses. A campanha romana, como eu comentei para vocês, Mare Nostrum, que significa o nosso mar. O mar é nosso, né? Os romanos vão dizer isso. Os cartaginenses vão dizer, eu cheguei aqui primeiro e você tem uma guerra acontecendo ali. Olha nesse mapa, onde mostra demarcado em vermelho e laranja os territórios romanos e embaixo em verde, né, em tons de verde, os territórios cartaginenses ali no norte da África. Cartago era uma colônia dos fenícios. Você já aprendeu sobre os fenícios, né? Os fenícios, um povo que vai ali habitar o território da Palestina e vai ser hábeis na navegação. E eles vão criar uma grande colônia chamada Cartago, que nesse momento vai rivalizar com a República Romana. O nome da guerra, guerras púnicas, ela vem do latim, porque era assim que os romanos chamavam os fenícios, tá? Eles chamavam de puniti. Então você pode ver ali, ó. E aí, guerras púnicas vêm então do povo que os romanos vão enfrentar, que são no caso os fenícios, na colônia de Cartago. Então vamos terminar a aula falando dos três embates das guerras púnicas. A primeira guerra púnica começou em 264 a.C. e os romanos eles não eram tão bons assim na parte naval, nas batalhas navais, coisas que os fenícios eram muito hábeis, né? Os fenícios lá, né, que vão construir a colônia de Cartago, se você lembrar sobre os fenícios, era aquele povo da talassocracia, do governo do mar, né? Então eles dependiam da exploração marítima. E aí Roma não vai ser muito boa nessa parte naval, mas conforme a guerra, ela vai se desenvolvendo, tá? Os cartaginenses vão pedir ajuda de um militar, um general mercenário espartano chamado Xântipo, para ajudá-los. Mesmo assim, os romanos conseguem dar a volta por cima e derrotam os fenícios na Primeira Guerra Púnica. E aí você tem a Segunda Guerra Púnica. A Segunda Guerra Púnica é uma das partes mais famosas das guerras púnicas em si, a Segunda Batalha, porque durante essa Segunda Guerra Púnica, que começa em 218 e vai até 201, aparece um personagem que vai ser um grande adversário dos romanos, tá? Aníbal Barca é o nome dele. Então você tem um cartaginês que vai rivalizar, que vai desafiar, que vai botar medo nos romanos. Aníbal Barca, então, ele vai ele vai conseguir vencer muitas vezes os romanos e ele vai fazer um ataque muito ousado. Por quê? O que ele faz? Ele vai pegar um exército de homens e de elefantes e ele dá a volta pelos Alpes italianos com a intenção de atacar Roma de forma despercebida. Então acompanhe essa linha verde que está saindo aqui, ó, e está dando a volta.
a ideia dele, do Aníbal Barca, era de atacar os romanos por trás onde eles não estavam percebendo, porque aqui nessa região você tem os Alpes, então é uma parede muito alta, né, de montanhas, uma cadeia de montanhas, né, muito elevada aqui, que é uma defesa, né, natural de Roma. E aí o que o Aníbal Barca faz? Os romanos não esperavam e o Aníbal Barca atravessa aqui os Alpes. Só que não dá muito certo, tá? Ele vai perder muitos homens, vai perder muitos animais, é, e Roma vai contra-atacar. E aí, nesse momento, ele vai recuar e ele volta lá para a cidade dele, onde ele vai ser derrotado. Mas a figura do Aníbal Barca é muito famosa, tanto que ele vai ser chamado de o flagelo dos deuses. Né? É assim que muitas vezes os romanos vão chamar os outros povos, porque ele vai quase acabar com os romanos. Se tivesse dado certo esse ataque, talvez a história romana teria acabado por aí, teria sido muito diferente. Mas Roma consegue dar a volta e consegue derrotar e vencer a Segunda Guerra Púnica. E aí você tem a terceira e última batalha, última guerra, né? Um personagem que ficou muito forte e foi um adversário do Aníbal Barca foi esse general que está mostrando aí nessa estátua, nesse busto, chamado Cipião Africano. E ele é um romano, um general que derrota Aníbal Barca. Nessa imagenzinha estilizada que você está vendo, à esquerda está sendo retratado o Aníbal Barca. Você pode ver que nas montanhas ao fundo faz referência aos Alpes gelados. Imagina, elefantes africanos nos Alpes gelados, elevadiços. Pois é, não deu certo o plano do Aníbal, né? E à direita você vê de forma estilizada o Cipião africano ali, esse general romano. Olha a frase que vai ser dita por Catão o Velho. Pois é, o nome dele era Catão. E aí o Catão vai dizer, esse romano, como é que os romanos deveriam tratar Cartago, né? E ele diz, portanto, creio que Cartago deve ser destruída. E é isso que os romanos vão fazer. Veja o que acontece na Terceira Guerra Púnica. A Terceira Guerra Púnica ela acontece em 149 a.C. e ela vai até 146 a.C. E Roma, auxiliada pelo general que eu citei para vocês lá, o Cipião africano, derrota Cartago, né? Vai até Cartago, destrói Cartago, queima a cidade e dizem que os romanos, jogaram até sal para que nada mais nascesse ali e existisse em Cartago, né? Então a frase lá, a ideia do Cipião, ela foi levada, a ideia no caso Cipião não, né? A ideia do Catão, né? Ela vai ser levada, através do Cipião, ela vai ser levada a sério, porque os romanos obliteram, os romanos destroem Cartago, limpam Cartago do mapa e trazem de Cartago muitos o quê? Escravos para Roma. Tá? Então você tem um aumento da escravidão romana, esses escravos estrangeiros, escravos capturados em batalha, escravos cartaginenses. Tá? Então você tem ali Roma destruindo Cartago do mapa. Muito bem, pessoal. A gente vai acabar aqui essa videoaula por esse momento e no outro momento vamos continuar mais falando sobre a República Romana. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.